Então, pessoal, reparem bem o que acontece quando nós mensuramos, trabalhar com as medidas, que eu já mostrei a vocês numa transmissão online. Existem vários tipos de medida. Uma delas é trabalhar comprimento, trabalhar superfície, área e volume, que eu mostrei a vocês sobre isso, falando sobre isso. Então, inicialmente, trabalhando aqui sobre comprimento. E na questão 4, que está na sua telinha aí, elas falam o seguinte: o comprimento de uma circunferência mede 62,8 centímetros. Ele pode falar comprimento ou até perímetro de uma circunferência, que é o contorno dela. Calcule o perímetro do hexágono regular, uma figura de 6 lados iguais, inscrito na circunferência, sabendo que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Ou seja, se eu achar o raio, eu acho o lado do hexágono. E como eu sei que ele é regular, tem 6 lados iguais. E quando eu achar esse lado, basta multiplicar o valor por 6, que eu vou achar o perímetro do hexágono. Mas como fazer isso? Vamos relembrar. Como é que se acha o comprimento de uma circunferência? O comprimento dela é sempre igual a 2 vezes π vezes r. E quanto é que vale π? 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio vai ter que ser igual a 62,8. Ou seja, multiplicando, então, 2 ali, 6,28R, ou x, tanto faz, igual a 62,8. Então, R ou x igual 62,8 dividido por 6,28. O R ficou igual a 10 centímetros. Então, o raio mede 10 centímetros. Agora, como é que eu vou achar o perímetro, então, do hexágono? Como eu sei que o hexágono tem 6 lados e ele é regular, 6 lados iguais, e o lado é igual ao raio, então o perímetro do hexágono igual a 6 vezes 10, que é igual a 60 centímetros. Terminamos aí. Ok? Agora, na página 64, agora, ele já dá um salto. Ele se refere agora a áreas de figuras. E você sabe, como eu falei numa transmissão online, geralmente quase toda figura vai ter uma aula que possui uma relação matemática para que você ache essa área. Ok? Toda ela. E na questão número 1, ele fala o quê? Um painel retangular tem 24 metros quadrados. Quer dizer, a área dele é 24 metros quadrados. A área é o enchimento dele, como eu falei com você já. Sendo que a largura dele é 6 metros. Ele pergunta o seguinte: calcule o perímetro desse painel. Imagine nosso quadro de sala de aula. Ele é um retângulo. E o retângulo tem 2 bases iguais e tem 2 larguras iguais. Correto? E como eu quero o perímetro, eu tenho que achar todos esses valores e somar todos eles. Ou multiplicar a base por 2 e a largura por 2. Só acontece o quê? Ele me dá a área dessa figura, 24. Ele fala que a largura é 6. Então, eu posso já mensurar. Como é que se acha a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes a altura e a área dele. Então, quer dizer o quê? A altura e a largura é a mesma coisa. Ela é 6. A base eu não sei. A base eu não sei. Só que eu sei que o resultado é 24. Então, 6 vezes um número qualquer, que seria a base, é igual a 24. Que valor vezes 6 dá 24? O que fazer? X igual a 24 por 6. X igual a 4. Ou seja, eu achei a base desse retângulo, desse painel. Agora eu vou achar o perímetro, que é o contorno dele inteiro, que seria 6 mais 6 mais 4 mais 4, que vai ser igual a 20 metros.
Então, tudo agora são situações que você já viu no 6º ano, viu algumas coisinhas, detalhezinhos no 7º, e está só revisando agora no 8º. Questão de número 2. A medida da base de uma parede retangular é o dobro da sua altura. Olha bem, a base é o dobro da altura. Então, se a altura é x, a base é 2x, é o dobro. Aí a área, determine as dimensões da parede, sabendo que a área é 72. Então, quer dizer o quê? De novo, ele fala no retângulo. Então, a área é base vezes a altura. Quer dizer, x vezes 2x é igual a 72. X vezes 2x dá 2x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base. Então, 2x ao quadrado é igual a 72. Então, x ao quadrado é 72 sobre 2. X ao quadrado igual a 36. X é raiz de 36, x vale 6. Então, se eu achei x, eu achei, no caso, a base, né, e achei a altura. A altura é o x, que é o 6. A base é o dobro, que é 12. Então, a altura, no caso, geralmente chama de h, é o símbolo de altura, é 6 metros, enquanto a base é 12 metros. Repare que são questões simples até. Terceira questão. Calcule a base de paralelogramo de 3,2 centímetros de altura, sabendo que a sua área é 16. De novo, como é que se acha a área de um paralelogramo? A área dele é base vezes altura. Então, a base vezes a altura dele é igual a 16. Só que a altura é 3,2. Então, a base vezes 3,2 é igual a 16. Ou seja, a base é igual a 16 dividido por 3,2. Na divisão aí eu acharia 5. Ou seja, a base dessa minha figura é igual a 5 centímetros. A questão agora é a questão de número 4. Ela fala o seguinte. Em um paralelogramo, olha bem que interessante essa questão. A diferença entre a base e a altura é 24 centímetros. Geralmente ele coloca símbolos. B como base, H para altura. Então, B menos H é igual a 24. Só que ele fala mais ainda. E a base é o quíntuplo da altura. Ou seja, a base é igual a 5 vezes a altura. Aí ele quer saber a área do paralelogramo. Só que o paralelogramo, assim como o retângulo, a área dele é apenas base vezes altura. Se eu achar ambas, a base e a altura, basta achar e multiplicar, eu tenho o que eu quero. Só acontece, eu sei que B menos H é 24. Só que também sei que B é igual a 5H, é o quíntuplo da altura. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar B por 5H. Então, ficaria o que para a gente? 5H menos H é igual a 24. 4H é igual a 24. H é igual a 24 por 4, H é igual a 6. Ou seja, a altura média de 6 centímetros. Como a minha base é o quíntuplo da altura, a base é 5 vezes 6, a base é 30 centímetros. Então, tenho base e altura, eu vou achar a área. A área é igual, então, para mim, 30 vezes 6, que é igual a 180. 180 centímetros ao quadrado. Olha que coisa linda e maravilhosa. Quinta questão. Essa quinta questão cai muito em provinha de bolsa. Do colégio militar, se não me engano, cai muito em prova do sexto. Eu vou falar para você, mais sexto ano, mas cai em prova do colégio militar também. Olha só. Quantas lajotas de superfície quadrada com 30 centímetros de lado? Lajotas são como se fossem pisos, de colocar no chão ou na parede, para revestir o piso de um pátio retangular de 8,4 metros de comprimento
e 8,3 metros de largura. Primeira coisa aí, você pode fazer isso de duas maneiras. Transformar o pátio tudo em centímetro ou transformar o lado da lajota em metro. Tanto faz, a resposta vai ter a mesma no final. Ok? Mas se eu transformar a lajota em metros, 30 centímetros para a gente é igual a 0,3 metros. Para mim achar a área da lajota, que ela é quadrada, é lado vezes lado. É lado vezes lado. Então, 0,3 vezes 0,3 dá 0,09 metros quadrados. Vou achar agora a área do pátio, que é 8,4 vezes 6,3, que dá 52,92 metros quadrados. Para saber quantas lajotas eu vou gastar no pátio inteiro, basta dividir a área do pátio pela área da lajota. Então, 52,92 dividido por 0,09 vai ser igual a 588. Ou seja, são necessárias 588 lajotas para revestir todo o pátio ou dessa casa, dessa escola. Questão de número 6. Um artista plástico fez uma escultura de metal na forma de um triângulo. A base dele era 60 centímetros de altura. A base de altura, a base 60 centímetros. Determine a área da superfície dessa escultura, sabendo que a medida da altura é 1/3 da base. 1/3 da base. Tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer, eu vou achar, no caso aí, a minha base. Como ele fala que a base, melhor dizendo, a altura, é 1/3 da base, né? E a base mede quanto? E a base mede 60. Eu vou achar 1/3 de 60. Que vai ser, então, igual, no caso, a 20. Então, base e altura eu tenho. Agora, como é que se acha a área de um triângulo? Base vezes a altura por 2. Então, ficaria 60 vezes 20 por 2. Daria 1.200 por 2, seria igual a 600. 600 centímetros quadrados. Olha que interessante, como é que é rápido até. Ok, por enquanto? Questão 7. Olha que interessante também a questão 7, uma prova, hein? A área de um painel de forma triangular é 9 metros quadrados. A área de um painel, hein? A medida da base é o dobro da altura. Determine a base. Então, eu sei a área dele, que é 9, e apenas sei o quê? Que a base é o dobro da altura, mas eu não conheço a altura. Mas se eu chamasse a altura de x, a base vai ser o quê? 2x. Como a área dele é 9, então o que fazer? 2x vezes x sobre 2 é igual a 9. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Sobre 2, eu posso cancelar o 2. Então, ficaria o que para a gente? X quadrado igual a 9. X é igual a raiz de 9. X vale 3. X, para mim, simboliza a minha altura. Como a base é o dobro, 2 vezes 3, 6. Então, a base é igual a 6 centímetros. Ok? Questão de número 8. Essa número 8 é interessante, hein? Olha o que ele faz. Crie uma estratégia para determinar a área das figuras a seguir. Então, tem letra A e B. Se você observar a letra A, ela é um quadrado acoplado com um triângulo, junto com um triângulo. E para se achar a área do quadrado, o que fazer? É o lado ao quadrado. O lado ao quadrado é 16. E para se achar o triângulo? Base vezes a altura por 2. A altura é 3.
Como a figura é um quadrado, a base do quadrado é igual à base do triângulo. Então, já tenho aí. Então, ficaria o quê? A área do triângulo, 4 vezes 3 por 2. 12 por 2 dá 6. Ah, mas o que fazer agora? Basta somar os dois resultados. 16 mais 6 dá 22. Então, a área da figura em azul, 22 centímetros quadrados. Da segunda figura, observem agora, figura em laranja, que eu posso afirmar que tem 3 figuras juntas. Tem um retângulo, que uma dimensão é 2, a outra é 5. Ok? Tem um pequeno quadrado. Tem outro pequeno retângulo embaixo, que uma dimensão é 1,5. E tem aí, observem bem, que tem, no caso, um triângulo. Um triângulo, retângulo. Para achar a base do retângulo maior, basta multiplicar 2 vezes 5, que vai ser 10. Do retângulo menor, olha bem, a parte inferior é 3,6. A parte superior do retângulo é 2. 3,6 menos 2 dá 1,6. Então, o retângulo de baixo, a base é 1,6 e a altura é 1,5. Então, a área do retângulo menor é 1,6 vezes 1,5, que é igual a 2,4. Só que, para se achar a área de um triângulo retângulo, é base vezes altura por 2. A base dele ficaria 1,6. Só que a altura dele, observem que ficaria 5 menos 1,5, que daria 3,5. Então, ficaria a área do triângulo 1,6 vezes 3,5 por 2, que daria 5,6 por 2, que daria 2,8 centímetros quadrados, que são áreas. Agora, o que fazer? Basta somar essas 3 áreas. 10 mais 2,4 mais 2,8. Daria um total de 15,2 centímetros ao quadrado. Agora, página 67 se refere agora aos losangos. Como podemos achar a área de um losango? O losango é uma figura que possui 2 diagonais, uma maior e a outra menor. Então, o que fazer para se achar a área de um losango? É diagonal maior vezes diagonal menor por 2. E na número 1 fala o quê? Que ele quer saber a área de um losango, que uma diagonal é 6,5 e a outra 3,2. Então, o que fazer? 6,5 vezes 3,2 por 2. Daria 20,8 por 2, daria 10,4 centímetros ao quadrado. Aí, terminamos. Questão número 2, ele fala o quê? Uma das diagonais de um losango mede 5 centímetros. A área dele é 40. Qual vai ser o valor da outra diagonal? Eu não sei se é maior, se é menor. Eu sei que eu quero saber a outra. Só que a teoria fala o quê? A área de losango é a diagonal menor vezes a menor dividido por 2. Então, se você quiser chamar a diagonal de x, tanto faz, ou de d, o critério é seu. Então, 5 vezes d sobre 2 é igual a 40. O 2 divide e passa multiplicando. Então, 5d igual a 80, d igual a 80 por 5, d igual a 16. Então, a outra diagonal dele mede 16 centímetros. Questão 3. Calcule a área de um trapézio, agora é um trapézio, hein? Cujas bases medem 14 e 6,5 centímetros e a altura 4,2. Como se acha a área de um trapézio? A área dele, parênteses, base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura sobre 2. Então, a base maior é 14, a menor 6,5. Vou somá-las. Vezes a altura, 4,2 sobre 2. Ok? Primeiramente, se resolve o parênteses. Somando, daria 20,5 vezes 4,2 por 2. Um artifício é você, se tiver algum valor par, você dividir por 2.
4,2 por 2 daria 2,1. Então, 20,5 vezes 2,1 daria 43,05. Ou seja, a área desse trapézio é 43,05 centímetros ao quadrado. Quarta questão. Ele quer saber a altura do trapézio, sendo que a área dele é 45, a base maior e a menor, uma média de 8,3, a outra 15,7. Então, o que fazer? 15,7 mais 8,3, fecha parênteses, vezes a altura que eu não conheço, sobre 2 é igual a 40. Somando ali os valores, daria 24 vezes a altura, sobre 2 é igual a 45. Quer dizer, 24 por 2 dá 12. 12 vezes a altura é igual a 45. Ou seja, a altura é igual a 45 dividido por 12. A altura dele é 3,75 centímetros. Isso é a altura dele. Página 70, ele fala sobre figuras equivalentes. Duas ou mais figuras, melhor dizendo, são equivalentes quando possuírem a mesma área. Então, eu posso ter figuras diferentes, mas com áreas iguais. Então, elas são figuras equivalentes em relação à sua área, tá? Então, a questão número 1 é bem rápida e simples. Ele me coloca 4 figuras, um quadrado, um triângulo, um retângulo e um paralelogramo. A área do quadrado é 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados. A área do triângulo, base vezes altura por 2. Porque 2 vezes 4 sobre 2 também daria 4 centímetros ao quadrado. A área do retângulo é 4 vezes 1, que é 4 também. Do trapézio, base vezes altura, 2 vezes 2 também dá 4. Reparem que as 4 figuras são figuras diferentes que possuem a mesma área. Ou seja, as 4 são figuras equivalentes. Questão agora de número 2. Ele fala o seguinte. As figuras a seguir representam 2 terrenos retangulares. Calcule a área e o perímetro de cada um deles, sabendo que eles são equivalentes. Então, ou seja, são 2 figuras, terreno 1 e terreno 2, que são equivalentes, ou seja, possuem a mesma área. Então, se a área é a mesma, o que eu poderia afirmar a vocês? Que a área do terreno 1 é igual à área do terreno 2. Então, ou seja, 10x menos 2 vezes 20 tem que ser igual a 10 vezes 18x. Então, no caso aí, 200x menos 40 é igual a 180x. Então, 200x menos 180x é igual a 40. 20x é igual a 40, x é igual a 2. Achei x igual a 2. Então, o terreno 1, uma dimensão dele é 18 e a outra é 20. O terreno 2, a base dele é 36 e a altura é 10. E ele quer saber as dimensões do terreno. Depois, terreno 1, qual é a sua área? No caso, 18 vezes 20, 360 metros quadrados. Qual o perímetro dele? É o contorno. Ficaria, então, 2 vezes 18 mais 2 vezes 20, 76 metros. Terreno 2, a área dele é 36 vezes 10, também 360, porque são áreas equivalentes. Agora, o perímetro dele vai ser diferente. 2 vezes 36 mais 2 vezes 10, que daria 92 metros. Ou seja, existem figuras que podem possuir, no caso, olha bem, podem possuir áreas iguais, mas perímetros diferentes. Isso é tranquilo. Nessa página 31 agora, gente,
ele me dá várias figuras, ele pede para que você ache a área e o perímetro. Pode ver que todas elas já estão marcadas já. Então, elas estão de simples manuseio, você pode fazer ela tranquilamente sozinho, tá bom? Ela é bem simples, tá?